Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma conferência de aniversário da Igreja Batista Regular Filadélfia. Essa é a nossa 12ª conferência de aniversário. Estamos muito felizes porque a partir desse ano vamos estar então agora também entrando aí nas redes sociais, no mundo digital e trazendo para vocês essa conferência, para todos vocês que também nos acompanham e estão em casa. Será uma grande bênção poder compartilhar essas palavras, esses louvores, essas leituras com todos vocês. Vamos estar então iniciando nessa noite, a partir das 7 horas agora iniciamos, e amanhã então continuaremos às 9 da manhã e também às 6h30 da noite, que são os horários referentes aos cultos da Igreja Batista Regular Filadélfia. Então queremos que todos vocês sejam muito bem-vindos e possam desfrutar conosco desses maravilhosos momentos juntos, de alegria, celebrando mais um ano que Deus concede a essa igreja, mesmo nesse período de tão difíceis circunstâncias. Vamos então orar, pedindo as bênçãos do Senhor para essa 12ª conferência de aniversário da Igreja Batista Regular Filadélfia. Oremos. Todo-Poderoso Deus, exaltamos o Teu nome, Te glorificamos, Te exaltamos, porque o Senhor sustentou a Tua igreja por mais um ano. Provou o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, renovou então assim, ó Deus, a Tua aliança eterna com o Teu povo, que está aqui representado também nessa localidade, por meio dessa igreja. Te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor nos protegeu, nos deu vida, nos deu fidelidade à Tua palavra, nos deu também, ó Deus, temor ao Teu nome, nos deu ânimo para continuar a jornada mesmo em meio às lutas. Te exaltamos porque nesse ano, de modo especial, em meio a uma pandemia, a uma epidemia que cerca o mundo, nós podemos mesmo assim continuar firmes, te exaltando, te louvando e confiando no Teu poder para nos sustentar, para nos permitir estarmos ainda de portas abertas, glorificando o Teu nome, exaltando o nome do Teu Filho Jesus, proclamando a Sua verdade, expandindo o Seu reino nessa terra, independentemente das circunstâncias. Muito obrigado, Deus, te exultamos e te glorificamos. A Ti seja toda honra e toda glória por causa desse ano que completamos aqui nessa igreja. Exaltado então seja o Teu nome e que a nossa adoração, o nosso louvor seja para a Tua glória e que o Senhor receba toda essa festa, toda essa celebração como um sacrifício diante do Senhor pelas muitas bênçãos derramadas. É o que Te agradecemos, é o que Te pedimos, é o que Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Vamos agora fazer uma leitura bíblica. Peço que todos abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Assim diz a palavra do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque o Teu Espírito Santo nos fortalece e nos encoraja na caminhada como igreja, a permanecermos firmes na Tua palavra, nos Teus caminhos, sabendo que no Senhor o nosso trabalho dá frutos. Te agradecemos por mais esse ano da Filadélfia e Te pedimos que o Senhor continue a nos dar graça de ter frutos para a Tua honra e glória, Pai. É isso que Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Está vindo, os sinais dos tempos estão a nos falar que breve, muito breve, este mundo é findo e só os crentes poderão habitar.
glória com Jesus. Desperta a igreja, vai pregar ao povo que Cristo está vindo para levar aqueles que creram e já nasceram de novo, pois os salvos poderão habitar na glória com Jesus, na glória com Jesus, na glória com Jesus, na glória com Jesus. Fonte de toda bênção, vem o canto me inspirar. Dons de Deus que nunca cessam, querem alto som louvar. Oh, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos de bom Deus. Meu Ebenezer, pois Jesus me socorreu e por sua graça espero transportar-me para o céu. Meu perdido procurou-me longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devedora a tua graça, cada dia e hora sou. Teu desvelo sempre faça, com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma prenda com amor, para que ela a todo instante glorifique a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma prenda com amor, para que ela a todo instante glorifique a ti, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem,
Muito boa noite, meus irmãos. Com muita alegria que eu quero agradecer pela oportunidade que me foi dada pela Igreja Batista Regular Filadélfia, na pessoa do pastor Leandro, por esse convite. É um privilégio para mim poder fazer parte desta conferência de aniversário. E nesses 3 dias que nós teremos, nós vamos basicamente falar sobre o tema de Igreja Viva. Então, nessa primeira parte, nós vamos falar sobre as características de uma igreja viva, algumas delas, e amanhã iremos tratar do fundamento de uma igreja viva, o que move, o que fundamenta, no que uma igreja viva é baseada. E então trataremos por fim, no domingo à noite, sobre o tema A Igreja Viva é a Igreja que Persevera. Muito bem, então vamos ao tema desta noite. Muitos anos atrás eu ouvia que o Brasil era um celeiro de cristãos e missionários. O número de evangélicos estava crescendo assustadoramente. Um pensador brasileiro ateu até comentou que nos últimos meses os evangélicos iriam engolir o Brasil. Isso parece ser um cenário muito otimista e atraente para a igreja evangélica brasileira. Mas precisamos perguntar se esse crescimento é de qualidade ou de quantidade. O que dizer dos louvores centrados no homem, na pessoa ensoberbecida de si, que quer de qualquer maneira exigir que Deus lhe responda? O que dizer das pregações que tornam as pessoas grandes e Deus pequeno? O que dizer da busca por experiências que nada tem a ver com o que a Bíblia diz? O que dizer dos cultos com muita emoção e pouca salvação? O que dizer do medo de evangelizar, da vergonha de dizer que é crente, do desprezo por aprender sobre Deus? A igreja brasileira está viva ou estamos em coma na unidade de terapia intensiva? Não dá para examinar, meus irmãos, e considerar todas as igrejas brasileiras, mas podemos fazer algo aqui e agora. Podemos ver se nós estamos no caminho certo de uma igreja viva, que realmente glorifica a Deus. Quais as marcas? Quais então as características de uma igreja assim? Eu o convido a ver a resposta a essa pergunta juntamente comigo em 1 João capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 1 até o verso 4. 1 João capítulo 1, dos versos 1 ao 4, diz assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra e queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações esta noite. Queremos pedir que o Senhor toque no coração dos irmãos e irmãs que têm visto essa mensagem por meio da internet. No nome de Jesus. Amém. João escreve esta carta por volta da década de 90. Nesse período, o chamado gnosticismo estava em alta. Gnosticismo foi um movimento que surgiu dentro do cristianismo, que de modo geral defendia que a salvação vinha por meio de um conhecimento oculto, dado apenas a alguns, e não através de Cristo somente, mas de um plano místico elevado de existência. Daí a ideia de gnose, gnosticismo, vem de gnose, que significa conhecimento. Havia diferentes tipos de gnosticismo no primeiro século e principalmente no segundo, onde tem o seu ápice. E uma forma antiga desse gnosticismo era chamado de docetismo. A ideia de docetismo é que Jesus ele não tinha vindo em carne, mas ele parecia ter vindo em carne. E essa ideia vinha principalmente do conceito de que a matéria era má e por isso Deus não poderia ter se tornado carne, não poderia ter se tornado uma pessoa humana. Assim, diziam que o corpo de Cristo era apenas uma aparência, era um espírito que parecia humano. Eles aceitavam seu batismo,
mas não seu sacrifício na cruz. Por isso afirmavam que Cristo veio em água, mas não em sangue. Por isso, seu principal erro doutrinário era aqui cristológico, ou seja, tratando-se da encarnação de Cristo. João tem 3 propósitos principais nesta carta. Primeiro, para que a nossa alegria seja completa, como nós vimos no verso 4 do capítulo 1. Segundo, para que não pequeis, conforme o capítulo 2, verso 1. E terceiro, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, que está no capítulo 5, verso 13 desta carta. Assim, nós podemos dividir a carta em 3 temas principais: alegria, santidade e certeza. Eu gostaria de focar aqui nesta noite no primeiro tema desta carta e mostrar algumas das características importantes de uma igreja viva que nós podemos ver nesses primeiros 4 versos que nós temos observado. Essas características podem ser resumidas da seguinte forma: a alegria verdadeira de uma igreja viva é produzida por proclamação fiel e comunhão verdadeira. A alegria verdadeira de uma igreja viva é produzida por proclamação fiel e comunhão verdadeira. Então, vamos para a primeira característica de uma igreja viva. Ela proclama a mensagem apostólica. Isso nós podemos ver a partir do contexto dos versos 1 ao 3 que nós lemos aqui do capítulo 1 de João. A frase principal dos versos 1 ao 3, a oração principal é: anunciamos também a vós outros. E aqui nós temos algumas observações a fazer nesta frase, nessa oração principal. O que é anunciar? Anunciar é proclamar, divulgar continuamente, não apenas em um momento, não apenas daqui a um mês, não apenas mês passado, mas continuamente proclamarmos, anunciarmos e divulgarmos alguma coisa. Esse verbo ele é aqui ativo, ou seja, João entende que é uma responsabilidade dos apóstolos. E por quê? Porque ele e os demais apóstolos viram e ouviram. Ele enfatiza tanto essa parte que o que nós temos no verso 3 é basicamente um resumo do que eles testemunharam no verso 1. Quem anuncia? Nós, João e os demais apóstolos que viram e ouviram o que Jesus fez. De modo geral, nós, no caso, João e os demais apóstolos, anunciam o verbo da vida. A ideia de verbo da vida poderia aqui estar se referindo a Cristo, como em João 1. O problema é que o parêntese do verso 2 esclarece que na mente do autor a ênfase não está no verbo, mas na vida. Ele não diz com respeito ao verbo da vida e o verbo se manifestou. O que ele vai dizer? Com respeito ao verbo da vida e a vida se manifestou e a vida estava com o Pai. Então podemos entender que a ideia aqui de verbo da vida ou de que verbo em 1 João não está se referindo a Cristo, o Logos de João capítulo 1, mas estaria se referindo a alguma outra coisa. E eu quero sugerir para os irmãos que ele estaria se referindo, verbo da vida, estaria se referindo ao Evangelho da vida, à palavra da vida, ao discurso da vida, ou seja, se referindo ao Evangelho. De modo específico, então, nós podemos entender que, com respeito ao Evangelho da vida, os demais apóstolos e João anunciavam alguma coisa. De modo específico, a palavra de vida que anunciamos enfatiza o ser eterno e a manifestação desse ser na história. Nós anunciamos com respeito ao Evangelho de Cristo, Ele que é Deus eterno e Ele mesmo que se fez carne e entrou na história. Uma igreja viva, portanto, proclama a palavra, proclama o Evangelho da vida. João começa desse jeito porque ele quer enfatizar algo muito importante. A proclamação da mensagem não precisa de inovação, precisa ser fiel, precisa ser uma volta à mensagem original que nós ouvimos. Você tem feito isso? Você tem, assim como os apóstolos, você tem anunciado o Evangelho da vida? O Evangelho que te transformou, que te tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor? Você tem feito isso?
Quantas oportunidades você teve e quantas você aproveitou para falar de Cristo, seja antes da pandemia, seja durante a pandemia? Essa não é uma ordem dada apenas a pastores e líderes, meus irmãos, mas a todos aqueles que seguem a Cristo. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Sei que o isolamento social tem impedido encontros presenciais, mas você tem falado com seus amigos, ensinado aquelas pessoas próximas a você sobre a verdade do Evangelho quando surge a oportunidade. Segundo, a Igreja Viva zela pela doutrina bíblica. João inicia sua apresentação da vida, ou seja, de Cristo, dizendo que ela é eterna e histórica. João começa a sua carta dizendo o que era desde o princípio. João está fazendo aqui clara referência ao que ele tinha escrito no Evangelho, no capítulo 1. O verso 2 apresenta frases como a vida se manifestou, a qual estava junto com o Pai, que expressa a preexistência do Filho, do mesmo modo que em João 1:1. Assim, a resposta é dada antes da pergunta. A pergunta, o que eles anunciaram, é respondida não pelo que vem depois no texto, mas pelo que vem antes, ou seja, no verso 1 já é dada a resposta. Nós anunciamos a vós outros o que era desde o princípio, ou seja, o Filho que existia antes da fundação do mundo e que estava junto com o Pai. É isto que João anuncia, é este o cerne do Evangelho da vida que os discípulos pregavam. João diz não apenas o que era desde o princípio, mas o que temos ouvido. E aqui João começa a mostrar que o Filho que estava eternamente com o Pai deixa sua posição para ser semelhante às suas criaturas humanas. João o ouviu, admiradamente o ouvia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. João também ouviu o próprio Jesus dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8. João também ouviu dizer: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João não somente ouviu, mas ele diz o que temos visto e contemplamos. João viu curas, cego de nascença passa a ver, paralítico anda. João viu sinais e maravilhas, pães e peixes multiplicados, morto ressuscitado. João viu Jesus andando por cima das águas. João viu amor encarnado. Viu Jesus lavando os pés dos discípulos, tirando-os da vida em que viviam e dando a vida por eles. João continua dizendo o que nossas mãos apalparam. Nós sentamos ao lado de Cristo. Eu encostei minha cabeça em seu peito. E aqui, é claro, é uma referência principalmente após ressurreição, quando suas mãos tocam o Mestre e suas feridas, como fez Tomé e outros discípulos, confirmando que era ele mesmo que estava vivo de fato. De modo imediato, temos uma resposta ao gnosticismo e docetismo, ou seja, o Evangelho anunciado é um fato histórico. Nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos. O corpo de Jesus é real e ele é o Cristo. De modo contextual, temos uma resposta à igreja: mantenha-se firme no que vocês aprenderam de mim. A doutrina que eu tenho ensinado a vocês não precisa de inovação, precisa ser fiel, precisa ser uma volta à mensagem original que ouvimos. Uma igreja viva zela pela sã doutrina. Que Cristo você crê? João defende o Cristo eterno e encarnado, o Deus homem que se fez carne e habitou entre nós. A prova disso, ele o viu, ele o ouviu, ele o tocou. A palavra deve ser pregada de maneira fiel às Escrituras. Cristo deve ser exaltado como quem ele realmente é, não apenas homem, não somente Deus, não apenas um profeta, não um refugiado ou um revolucionário, mas o Deus
homem. Aqui encontramos o problema do ecumenismo, que tenta criar uma união que coloca o amor acima da verdade. João nos ensina que o verdadeiro amor não abre mão da verdade. Foi o zelo pela sã doutrina que fez Lutero ficar diante de seus algozes e defender a justificação pela fé, ainda que morresse. Foi o zelo pela sã doutrina que, ao tombar os primeiros mártires, ainda se alegravam na confissão de que só Jesus é o Senhor. Isso nos faz pensar se estamos abrindo mão da sã doutrina para dar abertura ao pensamento mundano de nosso tempo. Talvez a gente defenda o batismo e Santa Ceia com unhas e dentes, mas abrimos mão da verdade dizendo que ela é relativa. Talvez a gente defenda que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu a interpreto da maneira que eu quiser, não me preocupando com o que o autor realmente quis dizer. Talvez eu diga que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas eu confio que a sorte ou o universo vai conspirar a meu favor. Quão diferente é o quadro de muitas igrejas brasileiras. Elas não ligam para a doutrina, não ligam para a palavra, não se preocupam em saber o que Deus diz nas Escrituras. Querem que Deus fale, mas não por sua revelação especial, e sim por meio de experiências que contradizem as Escrituras. Eu olho para a igreja brasileira e vejo o problema da teologia da prosperidade. A salvação está relacionada com o ser próspero aqui e agora. A salvação está relacionada com o quanto de bens materiais eu posso adquirir. Eu olho para a igreja brasileira e vejo o problema da teologia da libertação. A salvação está relacionada a uma libertação política e social. O problema sempre está lá fora, sempre está no sistema e não no meu próprio coração. Eu olho para a igreja brasileira e vejo o problema do entretenimento, o ferrão do comodismo. Passamos tanto tempo nos divertindo que esquecemos até mesmo de orar. Orar, meus irmãos, é uma questão de sobrevivência, mas deve ser mais que isso. Deve ser uma questão de relacionamento. Deus nos chama como igreja viva a zelar por sua palavra e pela sã doutrina. Em seguida, João apresenta o propósito de escrever tudo o que tinha dito até agora. Podemos chamar de propósito imediato, que nós vamos ver no verso 3, parte B. E aqui está o nosso terceiro ponto. Ele diz: temos ouvido, visto e ouvido, e anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Esse aqui é o nosso terceiro ponto. Uma igreja viva preza pela comunhão. Ela preza pela comunhão primeiro uns com os outros. E comunhão, meus irmãos, tem a ideia de associação, um relacionamento mútuo próximo. Indica aquela participação comum na graça de Deus, na salvação de Cristo, na habitação do Espírito Santo, que nos torna um. João diz para que tenham comunhão conosco. E a ideia é que eles tenham comunhão não uns com os outros nessa palavra conosco. Quando João diz conosco, a ideia é que, enquanto igreja, nós tenhamos comunhão com os apóstolos, tenhamos comunhão com eles, João, tenhamos comunhão com os demais apóstolos. Como eu posso ter comunhão com eles? Pelo zelo da doutrina e pela proclamação do Evangelho. A ideia é ter comunhão e participação na vida apostólica, ao preservar a mensagem apostólica. Ou seja, não basta apenas nos reunirmos e chamarmos nossa reunião de culto em nosso local de igreja, mas é preciso que nosso ensino remeta àquilo que os primeiros discípulos de Cristo ensinavam. É por isso que nós mantemos comunhão com os apóstolos, nós mantemos comunhão com a doutrina dos apóstolos quando nós perseveramos nela. Quando nós nos desviamos dela, por mais que esse desvio se torne uma tradição, quando nós nos desviamos do ensino dos apóstolos, originalmente desenvolvido e escrito e trazido pelas Escrituras, então nós não temos comunhão com eles. Comunhão cristã não é possível em outra base que não seja a crença comum em Jesus Cristo. João está dizendo que a doutrina de quem Cristo é
é tão fundamental que crer de outra maneira não me permite ter comunhão. João, ele diz que a igreja viva, ela preza pela comunhão uns com os outros, porque ela preza pela comunhão com Deus. É o que ele vai dizer na parte C do verso 3. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nossa comunhão, ou seja, a comunhão apostólica, é com o Pai e com o Filho. Assim, ter comunhão conosco, ou seja, com os apóstolos, é ter comunhão com Deus. Por quê? Porque nós ensinamos o que Cristo nos ensinou diretamente e que veio da parte do Pai. Eu não posso de mim mesmo fazer qualquer coisa. Como ouço, assim julgo, disse Jesus. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus ensina o que ele ouviu do Pai, e pelo Espírito Santo, os discípulos ensinaram o que ouviram de Jesus, e nós somos chamados a ensinar aquilo que ouvimos deles, pelo que ficou nas Escrituras. Isso é manter comunhão com eles. Não é possível ter um relacionamento com o Pai sem ter um relacionamento com o Filho. É o Filho que nos traz a comunhão com o Pai através de seu sacrifício. A comunhão vertical com o Pai e o Filho é a base para a nossa comunhão horizontal uns com os outros, centrado na palavra da vida, resultando numa alegria completa. Uma igreja viva zela pela comunhão uns com os outros. Irmãos, mudança é um projeto comunitário. Você está tentando mudar sozinho? Preciso te perguntar isso. A igreja não é uma comunidade de perfeitos, é mais como uma academia. Você não vai porque já está forte, mas porque você quer se fortalecer. Você vai precisar de ajuda em como usar as ferramentas, e você vai precisar de instrução em como viver de modo saudável. Eu preciso te perguntar, temos vivido de fato em comunhão? Temos vivido em unidade? Você chora com os que choram e se alegra com os que se alegram? Ou seu lema seria, cada um com seus problemas? Você pensa nos mais necessitados da igreja e em alguma forma de ajudá-los? Você procura levantar o caído em vez de chutá-lo como alguém indigno? Veja que o isolamento social não te justifica não fazer essas coisas que acabei de falar. Você pode ligar para seu irmão e perguntar como ele tem estado. Você pode saber se ele tem suportado esse período de quarentena e orar junto com ele. Não te impede de manter, ainda que com limitações, certa comunhão com seu irmão nesse período de quarentena. E quanto à sua comunhão com Deus? João, em sua carta, vai procurar mostrar que não tem como amar verdadeiramente a Deus sem amar seu irmão. Você ama a Deus? Então que nossas obras e atitudes demonstrem isso ao amar nosso próximo. Você ama a Deus? Com que frequência você tem ido até Ele em oração e leitura da Bíblia? Não permita que esse tempo de isolamento, esse tempo de distanciamento social, também seja um momento de distanciamento espiritual. Quanto mais afastado eu me manter de alguém, menos eu vou conhecê-lo. Você ama a Deus? Sim, sim, se sim, a pergunta próxima é, então você ama a Cristo? Porque não tem como amar a Deus sem amar seu Filho. Você que não crê em Cristo e está ouvindo essa mensagem, você entende que não está em comunhão com Cristo? E se você não tem comunhão com Ele, você não tem comunhão com Deus Pai? Sem Cristo, você continua em seus pecados e você continua em sua inimizade contra Deus. Sem Cristo, Deus continua irado contra você. Mas se seu coração tem sido tocado por Deus essa noite, é porque Ele está te chamando para fazer parte de sua igreja. Está te chamando para fazer parte de sua família, fazer parte da comunhão. É dito que nunca antes no mundo houve uma situação como a que estamos vivendo.
E de fato nós temos particularidades, mas não se enganem, nossa boca não está atada. Paulo, ao escrever a segunda carta a Timóteo, preso na sua última prisão, na masmorra, ele diz: eu estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Você pode estar confinado em sua casa, sem poder sair, sem poder comungar com outras pessoas em outros lugares, mas a palavra de Deus, ela não pode ficar presa. Pregue a palavra, zele pela doutrina, comungue com seu próximo e, como resultado, nossa alegria será completa. Vamos orar. Obrigado, meu Senhor, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina através dela quais as características de uma igreja viva. Que o Senhor continue nos encorajando a pregar a tua palavra em meio a essa pandemia. Que o Senhor nos encoraje a não perdermos oportunidades de falar do teu amor e de falar do quanto nós precisamos de ti, Senhor, em meio à nossa pecaminosidade. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a zelar pela sã doutrina e que o Senhor nos ajude, dentro de nossas limitações, a continuarmos em comunhão com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir isso e te agradecer. Amém. Amém.